Então vamos lá. Voltando lá para Mateus 24. Então vamos lá. Jesus ele fala aí no capítulo 24, do verso 4 ao verso 7, até o verso 8, ele fala justamente dos princípios das dores, ou seja, daquilo que vai acontecer até o arrebatamento, tá? Então haverá guerras, rumores, falsos profetas e tudo mais. A gente sabe que a questão de falsos profetas, desde o começo do Evangelho, desde o começo da igreja, surgiram falsos profetas, surgiram falsos apóstolos, surgiram falsos crentes e tudo mais. E a gente sabe que agora nos últimos dias há muitas das coisas que estão ocorrendo também de surgimentos de falsos profetas, tá? Desde seitas, desde heresias e tudo mais que acontece hoje. Se a gente parar para analisar, a quantidade de heresias que existem é gigantesca. É gigantesca. Principalmente dentro das igrejas. Não é? Coisas que colocam dentro da igreja, dizendo que é bíblico e nada tem a ver com a Bíblia. Então, assim, a gente sabe que realmente esse crescimento está acontecendo. Também, a gente sabe que as guerras e tudo mais que estão surgindo estão já nesse momento. Agora, o que a gente sabe? Mateus 24, 36, vamos ler lá, diz assim, ó, que Jesus disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ou seja, nós estipularmos uma data, ou dizer que esse dia está certo ou não cabe a nós, porque ninguém o sabe. E por mais que se faça cálculos, também jamais vai encontrar esse dia, como no caso de Charles Miller, outros já de 1800 e pouquinho lá atrás, que começaram a calcular para saber a data que Cristo voltaria. Já no ano de 1970, 1980, também outros falsos profetas chegaram a alegar que Jesus voltaria. E Jesus também não voltou. E muitos estão dizendo até hoje que Jesus vai voltar, mas até agora também não voltou. Não tem como marcar data ou marcar dia. Algumas pessoas se pegam em números, né? Tal número, tal coisa, vai acontecer em tal data. Isso não tem como você saber. A data precisa de que Cristo vai voltar, ok? O que nós precisamos entender? 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso de número 20 chegando. O verso 1 em diante. Acharam aí? 1 Tessalonicenses 5, verso 1 a 11. Diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, mas que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. É que não conheceu os brasileiros. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé, do amor, temos por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer humanos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Vamos lá para... Deixa eu achar aqui agora. Mateus capítulo 16. Mateus 16, verso de número 3. Vocês estão conseguindo me ouvir? Já explicou já. Não sei se acho que é melhor o microfone. Melhor? Vocês não estão ouvindo. Jesus vai voltar em 2006? Olha, é agora. É agora. Só deixa assim a câmera, tá? Agora sim. Agora. Vamos lá. Mateus capítulo 16, verso 3. Agora ninguém dorme. Glória. Faltou o fundo musical, né? Tocando. Mateus capítulo 16, verso 3, que diz assim: E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. O que Jesus estava querendo dizer? Que muitas vezes nós estamos olhando os sinais e nós não estamos sabendo reconhecer que realmente está chegando o tempo. Um dos sinais que a gente percebe que está chegando. Vamos lá, primeiro sinal, marquem aí. Lucas capítulo 21, verso 10. Lucas capítulo 21, verso 10. Primeiro sinal. Diz assim: Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. O que a gente percebe hoje? Uma quantidade de sinais, principalmente no céu. Que nem, não sei se vocês estavam sabendo, domingo passou um meteoro gigantesco próximo à Terra. Ficaram sabendo? A NASA descobriu há poucos minutos antes de chegar próximo da Terra. Porque eles dizem que é o seguinte: é como se achasse uma agulha no palheiro. Por mais que estejam olhando tudo, sabem que existem meteoros, cometas e... esqueci o nome agora. Tudo que acontece, vamos dizer assim, meteoritos e tudo mais, que estão em volta do nosso universo, que são difíceis de detectar, mas estão aparecendo. Se você pesquisar na internet queda de meteorito, queda de meteoro, você vai perceber quantos sinais já aconteceram só na nossa geração, não é? A gente percebe principalmente sinais dos céus. Então isso é um dos sinais que realmente Jesus está voltando, tá? Segundo, catástrofes naturais, que diz aí já, haverá em vários lugares grandes terremotos. Brasil tem terremoto? Não tinha, né? Mas agora tem. Nós estamos tirando petróleo. E isso é uma coisa que vocês têm que entender. Eu estou tirando o petróleo. O petróleo sai de onde? De baixo. Eu tiro e coloco o que no lugar?
por nada. Se eu estou tirando, vai assentando, concorda? Então, infelizmente, só que ninguém repõe nada no lugar. Terceiro, aumento do pecado. Mateus capítulo 24 e o verso de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é um outro sinal. Está tendo isso? Um exemplo clássico que a gente percebe. Cadê o batismo do Espírito Santo? Cadê o Pentecostes? Cadê realmente aqueles cultos verdadeiros de servir realmente ao Senhor, de glorificar a Deus? Estou falando do Espírito Santo real e verdadeiro. Não estou falando de emocionalismo. O batismo com o Espírito Santo, onde está? As igrejas esfriou. O amor está esfriando. Quantos casais estão se separando? Quantos pastores já estão casando com outros? Quantas famílias estão sendo destroçadas? Quantas crianças estão abandonadas? Não é? Se a gente olhar a questão de números de mortes, número de assassinatos, número de suicídio, só tem aumentado. Então isso realmente é outro sinal de que o amor está realmente esfriando. A pessoa prefere tirar um selfie do que ajudar a pessoa que está precisando. Concorda? Um acidente de carro ou um acidente que a pessoa prefere filmar para ganhar like do que socorrer a pessoa que está sofreu um acidente. Tá? Outra, conhecimento. Daniel 12, verso 4. Quem achar aí, lê para nós. Daniel 12? 12, verso 4. E diz aí. Quem achar pode ler para nós. Porém tu, ó Daniel, tranca as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Vocês concordam que o conhecimento aumentou? Aumentou? As pessoas conhecem mais? As pessoas têm mais informação? Mais tecnologia? Então eu falo assim, houve um avanço da ciência? Sim ou não? Sim. Se nós olharmos do ano 1500, Cabral quando veio para cá veio de que forma? Numa nau, não é? Num barco, à vela ou a remo. Ou seja, até aquela época não havia vamos pensar assim, além que existia uma ciência, mas ela ainda estava parada. Mas a partir do ano de 1700 para frente, quando já começa a Revolução Industrial, não é? Além da máquina a vapor, a questão da eletricidade, olha o avanço que nós tivemos em 300 anos. Hoje, você consegue atravessar o mundo, pode-se dizer, em alguns minutos. Não é? Nós temos hoje naves indo até o espaço, indo até Marte, indo para a Lua, tirando os terraplanistas que acreditam que está tudo ok, né? Mas tudo bem. Aí eu falo assim, a tecnologia nossa, como ela avançou? Hoje o médico consegue fazer uma cirurgia à distância. Aqui no Brasil não funciona porque a internet não é legal. Imagina que o cara está cortando, cai a internet. O robô está cortando, não funciona. Mas assim, você consegue cair o sinal. Você consegue ter uma tecnologia tão avançada que a facilidade que você tem, não é? Para quem viveu no tempo passado, você pensar já na evolução da televisão e olhar o que é a evolução hoje, você usar o celular, fazer uma chamada vendo a outra pessoa do outro lado do mundo, isso é um avanço da tecnologia. É um sinal? Nós estamos vendo o tempo se formando e nós não estamos dando conta.
e que realmente Cristo está voltando. Próximo sinal. Joel 2:28. Joel capítulo 2, verso 28. Acharam? Quem achar, leia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Quer dizer então que hoje o Espírito Santo está se manifestando ainda? Alguns teólogos acreditam que haverá uma manifestação espiritual gigantesca no mundo para que mostre que realmente Cristo estará voltando. Haverá um avivamento geral, mundial, de realmente o Espírito Santo começar a operar em muita gente ao mesmo tempo. E alguns teólogos acreditam que isso será um dos últimos sinais para que Cristo volte. Então assim, haverá muitas profecias, haverá muitas curas, haverá muitas coisas realmente através do Espírito Santo, e que Cristo realmente vai voltar. Só que aí você entra naquele outro pensamento, mas Jesus disse que o amor de muitos está se esfriando. Mas hoje a gente observa, ainda existem profecias verdadeiras? Sim. Ainda existem sonhos verdadeiros? Sim. Que acontecem? Ainda existe realmente a mensagem do Espírito Santo? Sim. Então podemos dizer que esse sinal já está acontecendo? Amém? Então só falta mais um. Vamos lá. Daniel 7:23. Daniel capítulo 7, verso 23. E disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, e a pisará aos pés e o fará em pedaços. Então, espera um pouquinho. Quando se fala desse último reino, é o reino de quem? Do calça curta, do anticristo. Então, esse último reino é do anticristo. Então, para que se cumpra esse sinal, Jesus voltará para reinar. Espera aí, esses outros sinais que nós vimos, já aconteceu? Já ou não? Já está acontecendo. Sim. Esse último, podemos dizer que está se preparando? Podemos dizer que o inimigo já está se preparando para poder já montar esse último reino? Sim. Então o que está faltando para que realmente isso aconteça? O arrebatamento. É o último sinal para a igreja saber que Cristo vai voltar para reinar sobre a terra. E aí que nós precisamos entender que uma coisa é o arrebatamento e outra coisa é a volta de Cristo. Tá? O arrebatamento, você vai subir ao encontro do Senhor, mas a volta de Cristo, ele vai descer sobre a terra. Ok? Então, quando a gente fala da volta de Cristo, que a gente às vezes está falando, não, Cristo vai voltar, ele vai voltar. Só que antes dele voltar, nós seremos arrebatados. Lógico que existem 3 pontos teóricos aí que diz o seguinte, que o arrebatamento pode acontecer antes da tribulação. Outros já dizem que vai ser no meio da tribulação. E outros já alegam que vai ser no final da tribulação. Eu já prefiro acreditar que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Por quê? Dentro das igrejas do Apocalipse, qual somos nós? A gente viu dentro da história. Qual somos nós? A igreja e Laodiceia. Mas vocês não querem, mas tem gente que faz parte. Amém? Lá fora, nós não, amém? Amém. Olha, vamos, amém. Oh, Jesus, tem misericórdia. Vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 3, e o verso
De número 10. Apocalipse 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência. Vamos falar a verdade, qual é a palavra da paciência? Qual é a palavra da paciência? Que você está pacientemente esperando. A bênção, a casa, o carro, a chave. Não sei o quê. Hã? Qual é a mensagem que está sendo pregada que até hoje nós estamos aguardando? A salvação? Jesus vem. Hã? A volta de Cristo? É isso que nós estamos esperando? O arrebatamento. Não é a mensagem que nós estamos esperando que aconteça? Quantos atrás de nós já falaram sobre o arrebatamento? Muita gente. Muita gente. Agora vocês vão entender que quando os apóstolos começaram a pregar, e eles disseram assim, que Jesus já voltaria, por quê? Eles acreditavam que Jesus tinha vindo para eles, que eram judeus. Então, eles sabiam que só faltava mais uma semana. Então, 7 anos, Jesus vai voltar. Para que trabalhar em 7 anos, a gente sobrevive com o que tem. Deu 7 anos. Jesus voltou? 8, 9, 10, 11, 40 anos depois. É difícil, né? E agora? Começa a surgir os pobres em Israel e em Jerusalém. Por quê? Já ninguém trabalhava esperando a volta de Cristo. Então, por isso que temos que tomar cuidado. A data, ninguém sabe. Agora está dizendo aí, guardamos a palavra da paciência dele, que é o arrebatamento. Lembra que nós acabamos de ler, dizendo, ó, vigiai, porque virá como um ladrão à noite. Como Jesus mesmo disse, se você soubesse a hora que o ladrão viesse, o que você faria? Ficava preparado para receber o ladrão. Não é? Agora, se você, o ladrão ele vem, que hora? Quando você não percebe. E o mais interessante, quantas virgens eram? Quantas dormiram? Sim. Todas. Todas dormiram. Todas dormiram. Olha que trágico. E o apóstolo está dizendo, não durma, porque nós somos da luz, quem dorme é das trevas. Espera aí, eram 10. E diz que todas dormiram, todas tostejaram. Por quê? Está esperando, mas quando Jesus volta? Antigamente nas igrejas marcava assim, Jesus vem breve. Aí vamos tirar, né? Porque até agora não veio, já não tem mais. Pastor, essa palavra ela significa para quem está na igreja, dentro da igreja, né? Não é para o povo de fora. Não. Porque você está aqui, você está esperando, né? E agora, já tem marcado mais? Pastor, mas 5 às 10 dormiam. Mas assim, 5 mesmo que dormiam, mas elas ficavam vigilantes, elas se prepararam, se guardaram, né? Sim. Porque quando o noivo veio, Pelo menos elas mantiveram O o azeite. azeite, mas dormiam. Não tinha que vigiar? Sim. Tinha ou não tinha? Tinha, sabe por quê? A realidade é a seguinte. Vamos ler, vai. É isso que eu ia falar. Ismael falou que os velhos não têm sonho, né? Então tem que dormir. Se bem que velho dorme até 20 dias. A gente sonha. A gente sonha sempre, mas Se não dormir, a palavra não se se não dormir, pode não se cumpre. Estou seguindo a palavra do irmão ali. Me ajuda a achar aí onde está as Bíblias. Mateus 25. Vai guiando. Mateus 25. Atrás. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Então tem 5 na igreja que é prudente e 5 que são loucos. E a metade da igreja que é prudente, essa metade que é louca. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Quer dizer, elas tinham, só que não levaram.
Acontece o seguinte, eu já contei para vocês que o noivo, quando ia buscar a noiva, ele sequestrava a noiva, não é? Quer dizer, antes de ele sequestrar a noiva, ele passava pelas virgens que eram as amigas da noiva, aí ele entrava na casa com as noivas e sequestrava a esposa para ir para as bodas. Então, quer dizer, se elas já estão preparadas, é porque o noivo vai vir. Deu para entender? Elas já sabem que o noivo vai vir, é a data, já está marcado. Então, o noivo vai passar e elas vão com o noivo. Só que elas precisam estar com as lâmpadas, porque o noivo ele vem escondido. Quem vai iluminar o caminho são as virgens. Bem, então elas já estavam preparadas. Só que 5 não levaram. Porque vai voltar é rapidão, né? É coisa rápida. Deixa quieto isso daí. Né? Por que eu vou me santificar? Por que eu vou me preparar? Não é? É coisa assim que depois acontece. Bem, mas à meia-noite, verso 5. Ou 4, né? 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Ou seja, elas estavam com as vasilhas e já tinham azeite em reserva. Já estavam preparadas. E tardando o esposo, porque ele não veio na hora combinada. Não veio na hora combinada. E é uma realidade. Ele veio na hora combinada? Não, porque os judeus rejeitaram. A hora agora tardou. Quanto tempo? E tem muita gente que não levou azeite de reserva e já ficou pelo meio do caminho. Por isso, meu irmão, minha irmã, é hora de você manter o seu azeite junto de ti. Para quê? Para que quando o noivo passar, você possa chegar com ele. Ele tardou. Só que as que não estavam prudentes, olha lá. Mas à meia-noite, e tardando o esposo, tosquenejaram e dormiram. Gente, e vou falar uma realidade e uma verdade. A igreja hoje está dormindo. A igreja está dormindo. Por quê? Já não se pega mais a verdade. A igreja dormiu, porque o esposo está demorando e ela está dormindo. Só que mesmo ela estando dormindo, ainda metade da igreja ainda mantém o azeite preparado. Mesmo dormindo, ainda tem aqueles que estão preparados. Ouve-se a voz. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí teve uma vez um pastor que falou assim: não, eu provo na Bíblia que Jesus vai voltar à meia-noite. Está escrito aí, meia-noite. Tá, mas de que país? De que país? Se for no Japão, aqui vai ser? Se for lá em Israel meia-noite, aqui vai ser que hora? Não faço ideia. Se for assim, o azeite também tem que ser literal. Se for assim, o azeite também tem que ser literal. Você tem que estar com um potinho de azeite. Você tem que estar. Sim, não, mas é um exemplo. É só um exemplo. E aí veio o esposo, saíram e ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As outras disseram às prudentes: dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vêm e comprarem para vós. Elas tinham em casa e não levaram. Agora querem dos outros. Já viram isso na igreja também? Está vendo? E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Por quê? Metade da igreja está no comércio. Forte isso, hein? Metade da igreja está no comércio, está na negociação. Mas a outra está prudente, preparada, com azeite. Oh, glória! E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, que não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de ouvir. Professor, qual é a diferença? Um versículo, né? Eu sempre ouvi essa passagem e nunca me atendei em considerar essa parte toda por mim. Né? Como faz totalmente diferença, né? Porque o amor de muitos está até da igreja. E a igreja está dormindo. Eu falo, a igreja está dormindo. A igreja está tão dormindo que hoje
hoje a feitiçaria está entrando dentro da igreja. Hoje o mundo está entrando dentro da igreja. As pessoas estão deixando o mundo entrar dentro de si mesmo. Por quê? Porque a igreja está dormindo. Infelizmente. Volta lá em Apocalipse. As mães levando os filhos para a festinha do Halloween. Fosse só isso. Fosse só isso. Já tem Halloween dentro da igreja. Festa junina dentro da igreja. Já tem crente bebendo dentro da igreja. É só uma cervejinha. Não pode se embriagar. Só uma cervejinha. Ah, irmão, é só um vinhozinho. A igreja está dormindo. A gente faz aqui um negócio, aqui uma balada gospel, para poder ganhar os jovens. Os jovens estão vindo por causa de Cristo? A igreja está dormindo. E quando eles querem adaptar, né, o vocabulário da igreja, o jeito que os jovens falam, jovens são humanos. Ah, não, gente, deve não. É absurdo. Não. É absurdo. É isso aí, mano. Vamos lá, irmão. Não, Jesus é demais, cara. Jesus é o cara. É isso, sabe? Vamos lá. Verso 10, capítulo 3 de Apocalipse. Como guardaste a palavra da minha paciência. Nós estamos esperando o arrebatamento? Sim. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra. Que tentação é essa? A grande tribulação. Por quê? Ou você serve a Lúcifer, ao anticristo, ou você morre. Ou você realmente é servo de Deus, ou não. Por quê? Para comprar, precisa passar pelo crivo do anticristo. Então você tem que aceitar ele e adorar a ele. Vai ser tentado nisso? O que vai acontecer? O que a Bíblia está dizendo? Que será, vai lembrar da hora da tentação. Ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas se você acredita que será no meio ou será depois, é problema seu. Tá? Eu acredito que eu vou antes. Quem sabe até antes do arrebatamento. Quem garante que você vai subir no arrebatamento? Estou passando assim. Um exemplo. O meu avô, o pastor Carlos Assunção, ele teve uma revelação. Ele já era velho, teve um sonho. Ele sonhou que quando a igreja era arrebatada, e ele subia nesse arrebatamento. Ele sempre contava essa história. Quem não conheceu sabe, lembra, né? Que ele falava que quando houve o arrebatamento, ele subia no arrebatamento. E Jesus falava para ele: você vai participar desse arrebatamento. Pronto. Então todo mundo olhava para o pastor Carlos da Assunção e falava: ó, Jesus está voltando logo. Por quê? Ele já estava meio doente, já estava com seus 80 e poucos anos. Aí às vezes eu encontrava com o meu irmão: ô, seu avô é vivo ainda? Eu falei: porque ele falou que ele vai participar do arrebatamento, então o arrebatamento vai chegar. Meu avô partiu. Chegou o arrebatamento para ele? Para ele já está garantido o arrebatamento. Por quê? Aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos, juntos seremos transformados e arrebatados. Olha que coisa linda. Deixa eu tiver língua, né? Ou seja, Jesus disse para ele que ele ia ser arrebatado. Ele morreu. Ou seja, ele já tem essa certeza que vai ser arrebatado. Então as pessoas acreditavam que ele ia ser arrebatado ainda em vida. Não é? Quer dizer, a misericórdia de Deus estava sendo travada ali. Não é assim. Tá? Para o arrebatamento, você pode morrer hoje. E você pode participar do arrebatamento. Está garantido. Deu para entender? Já está garantido. Então aqueles que morrem hoje salvos, por isso que ninguém chora no dia que crente morre. Chora porque vai embora a pessoa, mas assim, não fica triste totalmente, porque sabe que um dia vai se encontrar, principalmente naquele dia do arrebatamento. Por isso que é bom você comprar como chama lá? A sepultura lá? Um jazigo. Você já comprar esse jazigo, já para você e sua família. Por quê? Sabia que dentro da Constituição, a partir do momento que você casa, você já tem que ter um jazigo? Isso está na Constituição. Mas parcela? Não vende mais? Não, Aluga? antigamente vendia, não. Comprava antes e
descendência do meu pai para lá, e ela quando morrer ela quer ser enterrada lá, e ela fala que também os filhos estão... É bom isso, porque se enterrar todo mundo junto na mesma cova, Já arrebata junto. no arrebatamento já vai surgir todo mundo Vai se junto. perder no céu, né? O problema, É a sogra, tá? o problema... A sogra anda na. Não, só é outra sepultura. Nome de família. Todo cemitério. Sogra é parente. É isso que vocês têm que entender. Quando eu falo de família, é minha esposa e meus filhos. O resto é parente. Aí eu falo assim, quando for o arrebatamento, já sai todo mundo das mesmas sepulturas, já preparado. O problema é sair, levantar e ver cadê fulano. Não vem. Já imaginou isso? Só Deus na casa. Mas vamos lá. Não, mas é sempre a minha. É sempre a minha. Vamos lá. O importante é ela ter certeza. Então, dentro do prazo, haverá um arrebatamento. E como nós vimos aqui, a partir do momento que o arrebatamento acontecer, começa a contagem da última semana. Bem, então vamos lá. Relembrando. O que acontece? A gente viu que as semanas terminam na crucificação, surge o período dos gentios. É o que nós estamos vendo agora, que nesse período dos gentios, os sinais começaram a acontecer, concorda? A gente viu terremoto, guerra, peste, fome, destruição em grandes áreas e regiões e tudo mais. Guerras, tão grandes guerras que mataram enormidade de pessoas. Quando a gente fala da peste negra, da gripe espanhola, que ocorreu no passado, quantas pessoas morreram nesse tempo? As pestes estão voltando e está muita gente morrendo. A AIDS, quando apareceu já nos anos de 1980, não é? Quantas pessoas que morreram, hoje ela está sendo meio regulada, meio sendo tratada, mas quantas outras doenças ainda vão surgir, não é? Então a gente percebe que realmente os sinais estão acontecendo, e esse sinal está acontecendo para que haja o arrebatamento da igreja. E esse arrebatamento, a gente percebe, vamos lá em Atos capítulo 1. Verso 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para os céus ouviste e vamos lá para Tessalonicenses. Primeira, segunda. Deixa eu achar aqui, peraí. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o verso de número 13. Acharam aí? Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos... só espera um pouquinho. Que eu vi esses dias um pastor pregando dizendo o seguinte: não, depois que morre, fica dormindo. Não vai nem para um lugar nem para outro. Se falar isso, é o que diz a palavra? O que a palavra diz? Vai para isso. Que vai para o paraíso. Se falar que o homem fica dormindo e não vai para lugar nenhum, Jesus mentiu para o homem na cruz do Calvário. Isso, hoje mesmo está lá comigo no paraíso. Certo? E quando a gente ouve lá, principalmente de Lázaro e o rico, quando morreu ficou dormindo? Não, já estava, o rico já estava sendo julgado ali, já está sendo preparado para ir no Hades, e o Lázaro subiu ao seio de Abraão. Abraão estava vivo. Abraão lembrava das coisas do passado. Lembrava do Lázaro e ainda lembrava do homem que estava lá no Hades. Então, outra história que diz: depois que chegar no céu, tudo esquece. Mente. É apagão agora na mente.
Chegou lá, não, desse não lembra de nada. Aí Jesus vai te dar uma coroa na cabeça e falar, isso aqui é a sua coroa que você conquistou. Ah, legal, legal. O que eu fiz? Não tem lógica. Lógico que a gente vai lembrar das coisas do passado. Ah, mas eu vou lembrar do pecado, eu vou lembrar das coisas. Gente, você já estará num corpo glorioso, uma mente transformada. Tá? Vou lembrar da minha esposa? Sim. Vou lembrar dos meus filhos? Sim. Da sogra? Da sogra. Se vier junto comigo, melhor ainda. Oh, glória a Deus. Vocês estão querendo criar contenda, entendeu? Ela gosta dele, que não dá, né? O importante, cada um tem a certeza da salvação. Cada um tem que ter certeza da salvação. Vamos lá, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, se eu estiver vivo no dia do arrebatamento, eu não vou precisar morrer. Melhor ainda. Só se transformar, né? Melhor ainda. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. O que ele está querendo dizer? Que no arrebatamento, Jesus não vai vir até a terra, mas nós encontraremos com ele na onde? Nos ares, nas nuvens. Jesus estará esperando nós lá. Fala. Eu não estou entendendo essa parte aí de que dorme. Por que se fala que é os que dormem se eles estão no paraíso? Porque na realidade eu aprendi, eu achava que era que eles estavam dormindo mesmo. Quando fala em dormir, está falando justamente da morte. O corpo está dormindo, não é? Mas a alma, ela não dorme, ela é espiritual. Não tem, mesmo que você durma, a sua alma não dorme. Porque ela não é corpo, ela não é matéria, ela é espiritual. Então, quer dizer, a partir do momento que você morre, a sua alma vai ao paraíso. Então, os que já morreram vão para o paraíso. Todos que morreram, quer dizer, todos que morreram não. Os que estão salvos vão para o paraíso hoje. Mas aqueles que não são salvos também morrem e vão para o Hades. Então, assim, todos estão lúcidos. E assim, lógico que quem está no paraíso não sabe nada do que acontece aqui. Eles não têm uma televisãozinha para ficar assistindo nós aqui. Acontece que cada um que chega lá já traz notícia do que está acontecendo. Se não esquece de nada. A gente não esquece de nada. Se eu partir hoje, eu vou chegar lá e falar assim, eu vou chegar lá com os irmãos que estão lá, quem sabe parentes de vocês que já morreram, eu vou encontrar lá, eu vou falar, ele estava fazendo aula comigo lá. Agora eu não sei quem está dando aula. Mas já liguei. Deu para entender? Eu sei dos fatos e acontecimentos que ocorreram aqui na Terra, até o período que eu morri. Então eu vou falar para as pessoas lá. E lógico, que quantas pessoas, ainda mais imagine pessoas que estão morando, que estão lá no céu esperando o arrebatamento, e de repente fala assim, chegou alguém de Sorocaba aí. Eu tenho parente lá de Sorocaba, deixa eu lá encontrar com a pessoa. Gente, isso é natural lá no paraíso. Sabe por quê? Lá no paraíso, eles não estão no corpo glorioso. Eles estão no corpo espiritual. Oi? No livro fala, né? No livro do Jorge, ele encontra com o pai dele lá. Né? Sem saber que é o pai dele. Só que o pai dele sabe que é ele. E ele não conta que é todo um spoiler. Desculpa. Importante. Esse é muito importante. Desculpa aí. Mas tudo bem. Leia o livro. Tem comida no paraíso? Hã? Não. Churrasco de queijo. Não tem fome. Vai, está presente com eles lá. Estarás hoje comigo? Estarás hoje comigo no paraíso. O ladrão da cruz foi junto com Jesus, foi o primeiro a inaugurar lá junto com Jesus. Chegou todo mundo lá. Lógico que Jesus tem outras tarefas também. Às vezes pode ser que há um momento. Jesus gosta de estar com os homens. Então você vai ter esse privilégio de chegar lá. Até no meu livro, às vezes eu mostro que quando o Jorge chega lá no céu, ele encontra alguns profetas, né, e também apóstolos, ele encontra lá. E ele vem conversando lá no céu. Então, quer dizer, todas as notícias só se sabem pelos que chegam.
Não que todo mundo fica contando. E tem aquela situação assim, que a pessoa, imagina assim, ela morreu, né, chegou lá, e tem aquela preocupação, Senhor, será que meu esposo ou meu filho vai ser salvo? Pode falar diretamente com Jesus. E aí você falar diretamente com Jesus, Senhor, ele vai ser salvo, não vai? Jesus pode dizer, fique em paz. Lá já tem meus servos pregando. E espero que ele aceite. Porque não depende dele, depende de quem? O livre-arbítrio é nosso. A escolha é nossa. Lá no Brasil tem o Bolsonaro agora. Não. Mas deixa eu chegar lá e falar assim, e o Lula, foi solto já? Senhor, vamos embora, vai. Seguindo aí. Segue o fluxo. Portanto, Você conversa com Alex. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. Vocês estão marcando tudo isso, né? Não. Sim. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54. Diz assim. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos. Olha que coisa linda, gente. Tocou a trombeta, os mortos já ressuscitaram, eu e o que ressuscitou seremos transformados num abrir e fechar de olhos. É num piscar de olhos. Quando você piscar, você já estará num corpo glorioso. Olha que coisa linda. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória? Por quê? O salário do pecado é a morte. E você deveria ser levado ao inferno. Mas você vai ser transformado num corpo glorioso. Um corpo que já não é mais corruptível, ou seja, que não se desfaz. É um corpo que você consegue ter a imortalidade. E você vencerá a morte. E essa é a promessa que Jesus faz lá em João 14. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não é casa de tijolo ou casinha que você vai morar. Ah, você está preparando uma mansão. Não. O que Jesus estava se referindo é justamente essa morada. Que precisa ter uma nova casa. Um corpo glorioso. Porque essa casa aqui é corruptível. Ela se desfaz. Com o tempo ela está se deteriorando. Não é? Ela está se acabando. Mas nós vamos receber um corpo glorioso. Bem, pastor, mas e doador de órgãos? Como que fica? Vai que eu morri, eu doei todos os órgãos. Eu falei, se eu morrer, pode doar tudo. Não precisa nem ter trabalho de enterrar. Né? Tem que ser comunista também. Então, já passa tudo que tem direito. Né? Puder passar pele, passar unha, passar o que for, passe tudo. Mas e se vier o arrebatamento? Imagine, ressuscitei, aí todos os meus órgãos voltam. Coitado do cara que não era crente. Perdeu o fígado, perdeu o coração. Não, gente. Deus sabe todas as coisas. Nós viemos da onde? Do pó. A partir do momento que eu tiro, ele vai voltar ao pó. Ou seja, a partir do momento que vai para uma outra pessoa, aquilo já é dele, já não é mais meu. Um dia fez parte meu, parte minha. Mas agora eu vou ressuscitar num corpo que será transformado e será glorioso. Não pode, pastor, cremar os crentes, porque imagine que cremar o trabalho de Deus, gente, se crema, vem o quê? Pó. Qual o problema? Se é do pó que vai ser transformado, se for assim, coitado daqueles crentes que morreram na Inquisição, não é? Que foram torrados lá, que às vezes não tem direito a ressuscitar mesmo sendo crentes. Gente, pare, quer minimizar o poder de Deus.
Deus ele é muito maior. E aí, vamos dizer, um tubarão comeu a perna do surfista lá, e o surfista era crente. Ah, pastor, surfista ser crente é difícil, mas tudo bem. Mordeu a perna do surfista, pegou uma perna. E agora? Quando ele ressuscitar, o tubarão vai ter que devolver? Não, gente, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia fala que todos os corpos virão, né, de todos os lugares, de todo lugar, principalmente terreno. Todo o nosso corpo pertence aonde? Você foi criado da onde? Daqui. Paulo surfou, cara. Hã? Paulo surfou. Não entendi. Paulo surfou. Paulo? Surfou. Ah, sim. Não estou dizendo que não é crente. Né? Tem aquela igreja que tem a prancha de surf. Então, assim. A Bíblia fala que hoje o juiz Jesus é advogado e ele vai ser juiz. Sim. Quem foi para o paraíso já está salvo. Sim. E quem foi para o Hades já está condenado. Sim. Só que vai passar por um julgamento. Você tem direito, não Você tem? já está condenado. Não, mas espera aí. O camarada foi preso em flagrante. Foi preso. Ele vai para a cadeia. Só que lá ele não pode ir para o presídio sem passar. Mas foi preso em flagrante. Mas tem que ter Ter a pena? julgamento. Por quê? Precisa saber a pena. Tem que Só que contar a o que gente ele sabe que a fez. pena é eterna. Aí você já está lá, tá. Mas você tem direito, não tem? Para se defender. Mas vai ter um tempo assim, ó, você vai ficar 3 anos no inferno e depois você vai. Não, uma coisa é estar lá já era. Mas acontece assim, você tem direito à defesa. Por quê? Eu posso dizer, eu só estou aqui porque você não pregou para mim. E vai chegar naquele dia, Jesus vai chegar e colocar a gente lá na frente e falar assim, por que você não pregou para ele? Menos uma estrelinha pra você. Aí vai requerer o Posso atrasar salário. o lado de quem não pregou, então, no caso. Sim, porque todos Aí vem os julgaram. galardões, né? A Bíblia diz bem claro lá, que vai requerer o sangue da mão daquele que não fez. Eu fui seu vizinho e você dá uma testemunha. E aí? Depois vem Jesus. Quer dizer, todos vão passar por esse julgamento. Mas uma coisa é certa, se eu cheguei ao paraíso, amém, já cheguei lá, alcancei, Posso não ter uma pedrinha na flor, mas eu tô lá. já está lá. Agora, quem está no julgamento, quem vai passar, quem está no Hades, tem direito ao julgamento. Ele tem direito de se defender. E nem, por exemplo, mas uma coisa é assim, vocês percebem que mesmo o rico, quando chega no Hades, ele não questiona por que ele está lá. Ele já sabe. Ele já sabe por que ele está lá. Ele não questiona. Será que se nesse momento aí Deus ainda não vai ter misericórdia para alguns, vai. Aí, muitas vezes perguntam assim, mas será que nesse momento vai haver? A Bíblia fala, depois lá no julgamento final, que vai Depois da ser morte, aberto é o os livros das obras que foram feitas. Aí o que acontece? Eu dizer para você que vai ser salvo ou não? Não sei. Por quê? Quem cabe ao julgamento? Juiz? O Senhor, ao juiz. Ele é o juiz. Então, ele vai decidir quem vai ser salvo e quem não vai. Então, assim, alguns falam assim, ah não, mas eu acho que não vai ter salvação. Bem, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, todos os mortos vão ressuscitar. E todos vão passar por um julgamento. Aí alguns colocam até, mas se todos, até nós vamos passar por esse julgamento. Só que há uma diferença. Por quê? Nós vamos passar por um julgamento primeiro, por quê? Por causa das obras. E aí vamos receber galardão. Pode ser que eu entre na fila do julgamento final também. Só que eu já tenho certeza que eu já tenho meu passaporte pronto. Deu para entender? Tem muita estrelinha. Mas eu já tenho meu passaporte. Não tem mais quem tire isso de mim. Hã? E não é aquele da Fernanda Duque, não, né? Ou que uma própria palavra diz aí, Deus vai te fazer como coluna no templo de Deus. E jamais será abalado, ou seja, jamais será tirado. Então não tem como. Agora, quanto aos que estão no Hades, ou quanto àqueles que, por exemplo, não alcançaram a questão da salvação, ainda é julgamento de Deus. Não cabe a mim dizer. Eu dizer, não será salvo, eu já estou julgando. Concorda? E quem sou eu para julgar? É Deus quem decide. É a mesma coisa assim, a pessoa pulou do prédio, se suicidou, inferno. Gente, tem segundos para a pessoa chegar até lá embaixo. Quem garante que ela não se arrependa? Então, eu não posso julgar. Agora, se ela não se arrependeu, olha, é sal dela. Mas quanto a isso,
E acontece também que, por exemplo, a pessoa pulou, ela pode entrar em choque e ela apagar, aí nem dá tempo de fazer nada. Então, já era também. Mas eu não posso julgar. Ok? Tranquilo? Acho que eu passei tudo, né? Bem, passando isso, já mostrei isso para vocês, né? Só falta ser arrebatado. Só apaga a luz, mano. Pastor, mas quando falar que os mortos ressuscitarão primeiro e vai ter o corpo transformado, e nós também vai encontrar Cristo nos ares, e quanto aos mortos do Hades, vão ficar lá ainda. Os mortos que estão no Hades, os mortos ressuscitados só vão ressuscitar no último dia depois do milênio. Por quê? Daí tudo vai fechar, aí vai ressuscitar todo mundo. E o que vai ressuscitar são os salvos. Os que vão ressuscitar são Vai os ser salvos. arrebatado, né? Que serão arrebatados. Os que estão no Hades vão ficar no Hades até acabar o milênio. Aí quando haverá o julgamento final. É o que a gente vai ver. Por enquanto a gente está no arrebatamento. Ok? Então vamos lá. Já falei para vocês do primeiro céu. Lembra? De Jó lá no caso. Na questão, quando a gente, aqui no universo material. Então a partir do momento que eu sou salvo e morri, antigamente eu ia para o seio de Abraão. Agora eu já vou para paraíso, que o apóstolo Paulo chamou de terceiro céu. Aqui fica o Hades. Isso está lá em Lucas 16, verso 22 a 23. Vocês podem ler, que fala justamente do rico e do Lázaro. Tá? Então o que acontece? Se eu estou aqui no mundo material, dentro desse mundo material já tem o primeiro céu que pertence a esse mundo. Por exemplo, tem anjos aqui? Sim. Voando, né, espiritualmente. Ninguém é anjo, né? Ou seja, existem anjos espiritualmente, tem demônios aqui neste lugar. Aqui? Ou seja, existem seres espirituais dentro desse mundo material que a gente está. Então isso a gente pode dizer que é o primeiro céu, que é o mundo espiritual que existe. E até quando o Senhor se apresenta, os anjos vão até o Senhor dizer: ó Senhor, está difícil acompanhar o teu servo lá. A gente tenta de todas as maneiras cercar, mas né, ele continua teimoso. Né? Então eles dão conta ao Senhor. Beleza. São os anjos que estão aqui na terra. Quando você morre, aí você tem dois lugares. Antigamente ia para o seio de Abraão, que já não existe. Quer dizer, existe, mas não tem mais ninguém lá. Porque quando você subir, aqui eu coloquei de ladinho, mas é subida, tá? Você vai subir. Quando você subir, você vai passar pelo seio de Abraão. Aí você fala para o anjo: onde que é o seio de Abraão? Ele fala: era aqui, ó. Ah, você fala: eu aprendi lá na teologia que o seio de Abraão ficava antes. É isso mesmo, é aqui, ó. Ali fica o Hades, porque os dois ficavam quase que no mesmo lugar. Só havia um abismo de separação, que até eu coloco aqui assim. Bem, agora, a partir do momento que você morre hoje, você vai para o paraíso, tá? É o que está lá em 2 Coríntios 12, verso 2, vamos ler? Segunda Coríntios 12, verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, que hoje é o paraíso. Quem foi arrebatado? Aí, lógico, o apóstolo Paulo fala assim: eu conheço um homem que há 14 anos, né? Não sei se foi no corpo, se não foi, né? Então ele chegou até lá. E depois, por causa disso, ele recebe o espinho na carne, para que ele não viesse se vangloriar. Cheguei lá no terceiro céu, vi como era. Então, quer dizer, esse céu, hoje todo mundo chega lá, todo mundo está vivo. Tá? Lá ninguém dorme. E eu fico imaginando ter de culto. Vai ter culto lá, não é? Porque Jesus está presente. Se aqui a gente já, sem pensar nele como um homem aqui, mas a gente já adora, já canta, imagine lá, com a presença dele. Não é? Não sei se no qual período que ele aparece, qual momento que ele chega, mas você imagina quando ele chega lá. Quantos, irmãos, quem cantava aí? Vamos cantar, vamos formar um grupo aí. E aí começam os louvores. Não é? E uma coisa que é interessante, lembra de Lázaro quando morreu? Como Jesus ainda não tinha sido morto, ele foi parar no seio de Abraão. Agora imagine, 3 dias que ele ficou lá no seio de Abraão.
4, né? O quarto dia que Jesus foi lá, né? Ficou 4 dias lá no seio de Abraão. Quanta coisa ele viu. Quantas histórias ele podia dizer, olha, eu vi fulano, vi ciclano, está todo mundo lá no seio de Abraão. Ele participou, quem sabe, de um culto lá. Quando ele ressuscita, quem sabe ele lembra de tudo isso. A tal ponto que os judeus não querem matar só Jesus. Querem matar Lázaro também. Porque as pessoas que ouvem Jesus e ouvem Lázaro estão se arrependendo, estão crendo. Então o homem estava 4 dias morto. Então vamos matar Jesus, vamos matar Lázaro. O homem já tinha morrido, vai matar de novo. Passou agora no rapaz falando, esse do vídeo, que ele passou, ele teve um acidente e ele tinha dado como morto. Quando ele voltou, ele tinha feito cirurgia, caiu, não sei. Aí ele voltou dando glória, ele falando eu vi. que ele não viu as pessoas, mas ele só viu a parte de baixo como se fosse um homem e a parte de cima tinha uma luz e ele voltou dando glória a Deus e glorificando. Ele está falando para a pessoa voltar a aceitar Jesus. Isso pode acontecer? Sim, ele chegou lá, aí trouxeram de volta. Olha. Já estava lá. Aí os caras vêm com aquela maquininha, aí vai você voltar. Aí eu lembro daquele filme A Era do Gelo, que o bichinho morre, vai buscar o de dourado lá no céu, que ele vai alcançar quando chega, mas pô, o bichinho ressuscita ele. Ele fica muito revoltado. Então você imagina quem chegou lá e voltou. Céu, agora a partir do momento que a igreja é arrebatada, por quê? Quem estava no paraíso vai voltar, não vai? Sim. O que vai acontecer quem estava no paraíso? Vai ressuscitar. Por quê? Imagine o seguinte, Jesus deixou o dia, vai passar pelo paraíso e falar assim, gente, está na hora de voltar. Eu vou esperar vocês na nuvem. Todo mundo desce. Todo mundo aqui na terra vai ressuscitar. Os que estiverem vivos vão ouvir a trombeta, vão ser transformados e a gente vai se encontrar nesse caminho na subida. Não sei quanto tempo será essa subida, mas você imagina você subindo, encontrar com aquele amigo que já foi e esteve lá no paraíso. Como era lá? Rapaz, o negócio era lindo. Pena que você não vai passar por lá, não vai ficar mais lá. Por quê? Eles estiveram aqui. Aí eles voltam para a terra. Transformou-se num corpo glorioso. Agora, com o corpo glorioso, só consegue atravessar porque os céus estão. Quem abriu? Quem abriu o céu? Jesus. Chegamos agora ao 4º céu, que é o céu do galardão, que está lá em Apocalipse capítulo 4. Vamos ler. E vamos encerrar aí. Verso de número 11. 4 e 11. Vamos lá. Começa a partir do verso 10. Porque o que acontece? No capítulo 4, todo mundo agora já foi arrebatado. Todo mundo chegou lá. Verso 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Os 24 anciãos, a gente já sabe quem são, né? 12 do Antigo. 12 não sabe mais. A gente já passou por isso. 12 patriarcas, que são do Antigo Testamento. A gente sabe o nome de alguns, mas não todos. E 12 apóstolos. Agora, quem vai sentar no 13º lá, não sei se é o Paulo ou se é o Matias. Quem será? Obviamente Paulo, né? O cara rodou a Ásia toda. Ou seja,
Porque já que um foi, precisava colocar outro. Então, 12 do antigo e 12 do novo. Quando eles chegam lá, nós também já chegamos. E você está no lugar de João aí. Quando você lê o capítulo 4, quando João chega, ele é igreja, ele faz parte da igreja. Só que, logicamente, ele como fazendo, porque assim, Deus colocou ele como parte da igreja. Só que imagine ele chegando lá, olhando para os 12 anciãos do Novo Testamento. Nossa, mas quem parece comigo? Pai do céu! Ele se viu na glória. Já imaginou isso? Isso é questão de tempo e espaço, no mesmo lugar. Mas ele faz parte da igreja. Nós estaremos lá. Quando os anciãos percebem que já estão de veste branca, com coroa na cabeça, ou seja, já receberam os seus galardões, o que eles fazem? Eles arrancam a coroa e jogam aos pés do Senhor e se prostram. E dizem bem claro: digno é, Senhor, não nós. O Senhor é digno de receber honra, glória, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Olha que coisa linda, a humildade desse servo. Quem chega lá, não, mas eu queria uma coroa melhor que aquela. Não é assim. Eles não se sentem dignos. Olha que coisa linda. Chegar dentro desse céu de galardões, receber o seu galardão, passar por esse julgamento. Agora eu fico imaginando, a Bíblia não relata, agora eu estou imaginando. Digo eu, não a palavra. Digo eu. Que eles jogam. Aí o Senhor vai dizer: não, pega a tua coroa. Você é digno. Você alcançou. Você venceu. Você chegou aqui. Quantos que não venceram? Quantos que se perderam? Quantos que desistiram? Quantos que pararam? Quantos que disseram que não dava mais? Quantos que pararam porque um não falou a paz do Senhor para o outro? Quantos que pararam porque fizeram fofoca? Quantos que desistiram? Mas você chegou. Então és digno de receber esta coroa e receber esta glória para a glória do nosso Senhor. Bem, estamos no céu do galardão e depois a gente segue para frente o que vai acontecer no planeta. O arrebatamento aconteceu, amém? Deus nos ajude. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Próxima aula a gente termina. Oremos. Querido Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, agradecidos que somos por tudo que já tens feito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos preparados para este arrebatamento, para podermos subir contigo, Senhor, encontrar com o Senhor nos ares e fazermos parte desta igreja gloriosa, Senhor. Ó Deus querido, ajuda-nos a despertar, Senhor. Ajuda-nos a manter, Senhor, o nosso azeite em dia, manter a nossa vida íntegra diante de Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, quão difícil é nesses dias atuais, enquanto o amor está se esfriando, Senhor, mas aquece o nosso coração, derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito, que possamos, Senhor, fazer parte deste povo, fazer parte, Senhor, desta grande comissão, Senhor, que estará, Senhor, justamente de Ti, Senhor. Ó Deus glorioso e eterno, dá-nos, Senhor, desta certeza para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe e até o arrebatamento. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe.